dia a todos e a todas. Agradeço o convite da professora Eduarda. É um enorme prazer estar participando do primeiro workshop online Como a engenharia de alimentos pode contribuir para o mundo. Quando a Eduarda me falou da proposta, fiquei com uma mistura de alegria e ansiedade, advinda de falar do tema e fazê-lo desta forma. Tenho que confessar para vocês que estas novas formas de comunicação constituem ainda para mim um grande desafio operacional e, portanto, conto com a benevolência de vocês para entender as possíveis falhas nesse processo. Além disso, é claro que uma parte dessa ansiedade está aliada ao momento histórico que estamos passando. A pandemia nos levou a este momento de ruptura social e colocou em prova os valores de solidariedade social e de humanidade, além de não ter claros impactos disto para a sociedade, portanto, são imprevisíveis, né? Não tenho como negar que isso contribui para uma certa ansiedade e que constitui também um desafio. Bom, dito isso, gostaria de colocar meu lugar de fala. Quem eu sou, né? Eu sou a Carmen, sou uma uruguaia brasileira, sou militante, sou professora, sou a mãe do Francisco, da Manuela e do Mateus, sou a companheira do Miguel, sou a engenheira de alimentos, sou a que gosto de poesia, de vinho, de amigos, de abraços e de afetos por perto, que hoje me são tão saudosos em virtude deste isolamento social, né? Eu pensei em conversar um pouco sobre o papel, como falar do papel da mulher na engenharia. Eu vou problematizar algumas questões, isto mais que uma pincelada sobre o tema, é um tema que não se esgota nesses 15 minutos e que espero somente colocar alguns pontos para fazer um debate posteriormente, né? Historicamente, a ciência e a tecnologia têm sido setores nos quais a mulher não predominava, né? E que a concentração do conhecimento estava em mãos masculinas, né? Fatores sociais e de gênero têm caracterizado a exclusão da mulher, e mesmo que a presença feminina tenha iniciado uma viagem hacia a igualdade, ainda, né, temos um longo caminho para que isso ocorra, né? Podemos nos perguntar por que discutir a questão da mulher e da engenharia, qual é a pertinência disso? Bom, primeiro, a pertinência está em que é uma relação injusta que se estabelece. Então, é pertinente discuti-la para minimizá-la e torná-la mais igualitária, né? E segundo, porque as mulheres constituem metade da população mundial. Então, significa que elas estão, de alguma forma, metade da população submetida a essas relações injustas, né? Principalmente no que se refere às relações de trabalho, né? Quando a gente analisa o panorama mundial do trabalho feminino, o que nós se percebe? Quais são os pontos, digamos assim, críticos desse processo? Primeiro, que as mulheres têm menores rendimentos. Isso tem origem em dois eixos. Primeiro, porque o salário é menor, mesmo executando a mesma tarefa. E segundo, porque as mulheres têm uma maior dificuldade em acessar postos de trabalho, né? Quanto mais subdesenvolvido, quanto mais dificuldade de inclusão social tiver o país, essas relações são mais antagônicas, né? Mas no Brasil, para vocês terem ideia, em uma pesquisa feita em 2018, as mulheres que trabalhavam na área da engenharia
civil recebiam entre 70% e 80% do rendimento que os homens recebiam para executar a mesma tarefa, né? Então, não é uma coisa tão distante. Além disso, as mulheres no mundo têm menor acesso à formação, né, superior, em função dos menores índices de escolaridade. Isso pode ser crítico em determinadas culturas, né, onde as mulheres não têm nem acesso ao ensino fundamental. Outro fator que às vezes foge do debate e as pessoas não entendem a função dessa reivindicação é a menor participação das mulheres na política e a menor índice de ocupação de cargos públicos. Isso é importante porque no momento que nós não estamos ocupando esses lugares, não nos é permitido que intervenhamos nas decisões e democraticemos o debate. Então, estar na política tem que ser uma reivindicação de todas nós, né? E, particularmente, outro fator importante é no que se refere especificamente ao curso de engenharia ou a profissões de engenharia, onde uma visão de setores machistas consideram que a presença das mulheres em alguns ambientes não é conveniente, né? Um exemplo, algumas manifestações em uma pesquisa feita por uma pesquisadora da USP que analisou para engenharia civil, que consideravam, muitos engenheiros e engenheiras mesmo, consideravam que o canteiro de obras não era um ambiente conveniente para as mulheres estar. Atualmente, outro fator que temos que considerar aqui no Brasil e que não vamos debater sobre ele, mas que não posso me omitir, é o aumento de violência contra a mulher, que é um fator importante e que se dá também no momento que a mulher começa a ocupar lugares onde ela habitualmente não estava, né? No caso da engenharia, pese que a imagem social da profissão siga sendo muito masculina e que os estereótipos sexistas desenvolvem um grande papel na escolha das profissões, a universidade tem que reclamar o papel da mulher em todas as áreas da engenharia. Então, nós temos que discutir, e sim é pertinente discutir, né? Você tem que convir que se a gente entra numa aula de um curso de engenharia, né, principalmente nas disciplinas do final do curso, na maioria dos casos, entraremos numa sala de aula predominantemente masculina. Quando falo isso, me lembro que quando eu fazia graduação em engenharia de alimentos na Unicamp, eu fiz cálculo numérico com a turma de engenharia mecânica, eram 50 alunos e eu era a única mulher, né? Então, isso se revela uma vez que o censo da educação superior indicou que somente, em 2016, né, somente 28,3% dos estudantes de engenharia eram mulheres. Esse índice vem aumentando, mas ainda temos um longo caminho para percorrer. Outra questão que se coloca é que essas mudanças do aumento da presença feminina no curso de engenharia está muito mais associada a mudanças culturais que a políticas públicas. E isso constitui um desafio, porque quando são políticas públicas, elas são mais assentadas, né? Então, precisaria ter uma política de divulgação desses cursos, de inclusão, de tirar esse estereótipo de que algumas engenharias são masculinas e outras femininas. Quando a gente observa, um exemplo disso é que quando a gente observa o desempenho em disciplinas da área de exatas, como física, matemática e química, do ensino médio, as meninas têm um desempenho equivalente ou superior aos meninos, mas há uma inversão na hora da escolha da profissão.
os meninos vão fazer engenharia e as meninas vão fazer outras carreiras, né? Outras profissões, né? Então, olha o desafio que se apresenta para nós, né? Claro que a gente está falando de engenharias que são tipicamente masculinas, por exemplo, a engenharia de automotiva, onde menos de 6% são mulheres, ou engenharia elétrica, onde não chega a 12% o número de mulheres como estudantes de engenharia, né? Claro que para essas engenharias há exceções, né? Há algumas engenharias onde a presença das mulheres é majoritária. Essa engenharia que tem maior presença feminina é a engenharia de alimentos. Então, hoje, 63% dos estudantes de engenharia de alimentos são mulheres, seguida por engenharia de bioprocessos ou processos fermentativos, onde as mulheres ocupam 59%, da têxtil com 54%, e aí vem engenharia química, hídrica, ambiental e sanitária, que é aproximadamente meio a meio, entre 50% e 51%. Se a gente observa a predominância de mulheres nestas engenharias, principalmente nas três em que as mulheres constituem a maior parte dos estudantes, observamos que não é por acaso que elas, de alguma forma, se relacionam com as labores que a mulher tradicionalmente desenvolveu, né? Então, é a cozinha, o processo fermentativo, a produção de vestuário, roupas, assim, né? Especificamente, no que se trata da engenharia de alimentos, a produção de alimentos, o processamento, sempre foi uma tarefa realizada domesticamente por mulheres, né? E vinculada às tarefas da casa. Os processos fermentativos são um exemplo interessante dessas práticas, porque eles eram controlados pelas mulheres, que permaneciam em casa para executar e controlar esse processo, elas que tinham o conhecimento e elas que transmitiam conhecimento de mãe para filha, né? Nesse sentido, peço licença para ler um poema, né, que se chama Janela sobre uma Mulher, que é do Eduardo Galeano. Ela diz assim: essa mulher é uma casa secreta, em seus cantos guarda vozes e esconde fantasmas. Nas noites de inverno, chorra fumaça. Quem nela entra, dizem, nunca mais sai. Eu atravesso o fosso profundo que a rodeia. Nessa casa serei habitada. Nela me espera o vinho que me beberá. Muito suavemente bato a porta e espero. Por que me gusta esse poema? Eu acho que essa analogia entre a mulher e a casa me parece pertinente, uma vez que o papel da mulher está fortemente ligado historicamente a essa instância. Embora em determinados períodos a indústria de alimentos, o processamento de alimentos, ocorreram deslocamentos dessas atividades do âmbito familiar para fora e vice-versa, né? Um exemplo interessante desse deslocamento é a indústria cervejeira. Tem um livro publicado por uma historiadora inglesa que se chama Judith Bennett, que se chama, o título do livro se chama Cervejas e Cervejeiras na Inglaterra, o trabalho das mulheres no mundo de mudança, 1300 a 1600. Ela reporta que no comércio na Europa medieval, a fabricação de cerveja oferecia para as mulheres uma carreira relativamente lucrativa e estável, né? A indústria cervejeira medieval é um caso atípico nesse contexto histórico da construção do trabalho, uma vez que empregava predominantemente mão de obra feminina, chegando em alguns casos funcionar sem a presença masculina, né? Após a peste negra que ocorreu entre 1347 e 1350, houve mudanças sociais importantes, né,
que nos traz uma reflexão para este momento, né? Mas uma mudança importante foi a urbanização. Isso fez com que o comércio de cerveja passasse também por mudanças significativas, tornando-se uma prática muito mais comercial e especializada. Quando se dá essa mudança na forma de produção da cerveja, ela passa a ser dominada por homens. Nesse processo, as mulheres foram deslocadas do setor e elas começam a trabalhar para os homens e muitas vezes vinculadas a seus esposos e maridos, companheiros, né? Esse deslocamento da mulher do setor produtivo de cervejas, ele é agudizado no século XVI, quando as guildas centralizam e regulamentam a fabricação de cerveja mais fortemente, contribuindo ainda mais para o declínio das mulheres no comércio de cerveja. Hoje, mulheres cervejeiras estão reinvertendo esse papel, né, e tomando seu lugar nesse mercado, principalmente nas microcervejarias e cervejarias artesanais, se encontrando em comunhão com essas nossas ancestrais cervejeiras medievais, né? O que é uma coisa que mostra o papel que a mulher cada vez mais vem ocupar e que espero seja definitivo, né? E essa dinâmica da indústria cervejeira ocorreu em outras indústrias do processamento de alimentos e em algumas ainda temos um caminho, vários desafios para enfrentar. Um exemplo é a presença de mulheres na alta gastronomia, né? Onde a cozinha profissional é dominada por chefes homens e a cozinha doméstica por mulheres, né? Claro que esse cenário vem mudando, mas temos que convir que há uma trajetória e que o papel das instituições de ensino é fundamental no sentido de discutir essas políticas e trazer essas discussões para o âmbito acadêmico, né? Eu considero que a universidade deve ser um ambiente de biodiversidade de pensamento, né? E ela representa um espaço de socialização, de formação e de disseminação de valores sociais. Então, temos que formar pessoas com capacidade de refletir, pensar e modificar as formas de interação social, de forma a não corroborar com desigualdades de qualquer tipo, inclusive as de gênero. Então, o que fazer, né? Me permito citar a Chimamanda Adichie, que é uma autora nigeriana, que ela diz: devemos ensinar que papéis de gênero são totalmente absurdos e devemos mover as estruturas, né? Então, esta autora coloca, pelo menos para mim, como professora, um papel importante na reformulação desses papéis, né? Então, acredito que a docência é uma forma de militância no sentido de abrir debate e de construir novas formas de pensamento, inclusive rever nossos próprios conceitos dentro de sala de aula, qual é o papel que o aluno tem, porque em determinadas situações podemos nos ver fazendo umas práticas que não contribuem para minimizar essa desigualdade. Então, acredito que nesse sentido é fundamental discutir e problematizar estas temáticas para reformular os conceitos, levando uma igualdade de gênero, né? Já me passei do tempo, então finalizo desejando que em algum momento não muito longo possamos voltar a nos encontrar frente a frente e debater sobre o tema. Muito obrigado e boa tarde.